Bom, boa noite, professora. Aqui é a Noelle Campagnaro e eu vou dar início à minha primeira avaliação de irrigação e vou falar um pouquinho sobre automação na irrigação. Bom, vou falar um pouquinho da importância. A influência na agricultura irrigada pode qualquer outra atividade na macroeconômica pode ser medido pelo crescimento do PIB. Com toda a cadeia de produção, está relacionada com a variação do PIB. Quanto mais tenificado for o cultivo, maior será a contribuição da agricultura para o incremento do PIB. Então, quanto maior será a contribuição, maior vai ser o aumento do PIB. Bom, a agricultura ela é considerada uma alavanca inicial no desenvolvimento econômico de uma região, sendo que quanto mais tecnificada for na agricultura, maior vai ser o consumo de insumos, né? E maior vai ser a sua produção. O que seria essa tecnificada? São a utilização de adubos, defensivos químicos, implementos agrícolas e até irrigação, e dentre outros fatores que entram na parte da agricultura. Neste ponto, a irrigação ela se torna muito importante. Por quê? Porque além de aumentar a produtividade, ela também reduz a sazonalidade da oferta de alimentos, né, no decorrer do ano, que permite a produção de alimento para aquelas regiões que faltam a chuva, faltam água, porque ele é um fator bastante limitante naquela região. E essa tecnologia também, ela consome maior quantidade de insumos e serviços, né, da agricultura de cerqueiro. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos climáticos, que eles são um dos fatores bastante relevantes na agricultura, que são o quê? Eles são elementos atmosféricos, né, que variam do tempo e no espaço, e que se configuram com um atributo básico para o clima de cada região. Esses fatores, eles influenciam bastante o clima da região, ele podendo ser natural ou não, né? Esses elementos. Também um fator que eles também são os fatores bastante responsáveis, como, por exemplo, quando dizemos que tem uma região mais úmida que a outra, ou uma mais seca que a outra. Então, são esses fatores que são bastante relevantes na parte da agricultura. Vou falar um pouquinho também da influência da temperatura. Para cada cultura, ela possui uma faixa termoclimática ideal para o desenvolvimento, sendo que a temperatura abaixo, ela pode alongar o seu ciclo vegetativo, né, ou promover florescimento prematuro da planta. Já a temperatura acima do ideal, né, ela pode afetar a qualidade final do produto. Uma temperatura ideal para a soja, ela fica em torno de 25 graus Celsius, né? Para o milho, ela fica entre 24 a 30 graus Celsius, e para o algodão ela fica em torno de 20 a 28 graus Celsius. Então, a temperatura ela é bastante... É um fator bastante necessário na agricultura hoje. Segundo Sermenão, né, lá de 1977, que para cada função vital da planta existe uma temperatura, sendo que abaixo ou acima dessa temperatura, o desenvolvimento da planta pode ser prejudicado, pode causar danos à planta, né? A temperatura exerce uma influência sobre a função vitais da planta, como respiração, a fotossíntese, a transpiração, a germinação, o crescimento, a floração e a frutificação. Isso quem nos diz foi Sermano, né? Sermeno, perdão. Já para o Porqueiro e Tivelli, em 2010, eles falam também que a temperatura está relacionada com o clima, só que ela age não somente nesses fatores que eu citei em cima, mas também na evapotranspiração da planta. Bom, a influência da umidade relativa do ar.
ele também é um fator bastante importante para a agricultura, né? Porque ela pode ser definida de uma unidade de concentração de vapor de água da atmosfera num determinado momento, né? Essa concentração, ela pode se alterar constantemente de acordo com a temperatura que está o ar. Sermenão, em 1990, ele destaca que cada cultura exige uma unidade de ar específica, ideal para o seu desenvolvimento. Quando este valor da umidade aumenta ou diminui, esses valores são bastante relevantes. Os vegetais sofrem zeros problemas, sofrem desequilíbrios fisiológicos que pode afetar o crescimento e sua produtividade lá, no decorrer do seu ciclo, né? Para a gente poder ter uma compreensão dos efeitos da unidade da planta e no ambiente protegido, é necessário que alguns conceitos de climatologia sejam explicitados, como levar em bastante relevância a umidade absoluta, umidade relativa, o ponto de saturação, o ponto de orvalho. Isso interfere bastante no desenvolvimento e na produtividade da cultura. Bom, portanto, através do manejo correto da umidade e também pode-se diminuir a incidência de doenças e consequências geradas pela redução do uso de defensivos agrícolas, diminuindo o custo de produção. Isso que nos diz é Turqueiro e Tivelli, lá em 2009. Ele quer dizer que se a umidade do ar em lugares fechados ou mesmo no campo, ele for ideal, você pode reduzir o defensivo, porque aí você não vai ter ataque de pragas ou doenças, né? E você pode diminuir até o custo de produção e aumentar a produtividade. Bom, a alta umidade diminui a transpiração e retarda o crescimento vegetativo. E também proporciona infestação de patógenos como fungos e bactérias. Foi o que eu disse, né? Se eu aumentar ou diminuir a minha umidade, eu posso causar danos à minha planta. Quando a umidade é baixa que 35, o ambiente é muito seco. Observe a umidade do pólen e o estigma, impedindo também a sua fecundação. Isso aí também é um fator bastante relevante, porque a umidade, ela faz com que a planta não fecunda, o pólen não seja levado até o estigma, né? Então, a planta não fecunda. Uma outra influência é a umidade do solo. A umidade do solo, ela interfere diretamente no comportamento nutricional da planta, já que é através da água e que os vegetais realizam a sua nutrição. Então, é ali através daquela água, através das raízes, que a planta faz a sua nutrição, né? Um sistema de irrigação bem dimensionado pode suprir a necessidade e ofertar formas perfeitas à planta. Então, quer dizer que uma irrigação bem feita, ela pode trazer produtividade, ou a planta pode nascer saudável, né? A demanda hídrica varia de acordo com o ciclo fenológico da cultura. Ele deve ser ajustado periodicamente. Um sistema de controle automatizado através de sensores que permite que a água chegue até a planta no momento exato em que ela necessita. Aí que entra a parte de automação, porque aí a gente consegue colocar algum sensor na parte de irrigação, né, para que a água chegue até a planta no momento que ela mais precisa, né, que ela consegue suprir a necessidade dela aí no momento que ela mais precisa. Influência da radiação solar. A radiação solar, ela constitui um importante fator na influência, né, dos processos químicos, físicos e biológicos da Terra. Essa radiação ela é emitida por diferentes camadas da atmosfera solar e afeta a atmosfera superior e também o clima da Terra. Segundo Casilha, em 2000, ele afirma que a fotossíntese é um processo que consiste basicamente em sintetizar mediante o emprego de energia luminosa e da clorofila, que são substâncias orgânicas, né? E principalmente açúcar. Para Sermenot, a luminosidade possui grande importância.
são processos vitais da planta, sendo que seu desenvolvimento principal é a função metabólica, né, que está relacionado com energia luminosa. Então, ele quis dizer que a nossa planta, ela precisa de luz e precisa de radiação solar, tipo, ela precisa da luz para poder se desenvolver. Bom, então um pouquinho sobre o conceito de automação. O que é uma automação? Ele é um sistema que emprega processos automáticos que comandam e controlam o mecanismo do seu próprio funcionamento. Né? O que é? É um mecanismo que ele ajuda a irrigação, ajuda um implemento com tecnologias, né, para que podemos fazer o seu funcionamento mais eficaz. A irrigação automatizada é quando se faz o uso de tecnologias e da automação para oferecer a água na medida correta para as plantas, jardins e outro tipo de vegetação, após a análise de um especialista, né, realmente, que precisa, e o desenvolvimento de um projeto que atenda a sua necessidade. Então, essa é a tecnologia que facilita, né, a vida do produtor a levar a água até o seu destino final, né? Até a sua planta para ela poder crescer e desenvolver com tudo que ela necessita. A automação agropecuária pode ser entendida como um sistema no qual os processos operacionais de produtos agrícolas, pecuárias ou florestais são monitorados, controlados e executados por meio de máquinas ou dispositivos mecânicos, eletrônicos ou computacionais, né, para ampliar a capacidade de trabalho humano. A automação exerce uma função sobre o processo agrícola, pecuário e florestais para aumentar a produtividade do sistema e do trabalho, né? Otimizar o seu uso e o tempo de insumo e da capital. Reduz as perdas na produção, aumenta a qualidade dos produtos e melhora a qualidade da vida dos trabalhadores na lavoura, né? E das cadeias ali envolvidas. Bom, existem dois segmentos, né, que atendem à agricultura, que é o segmento de peças, que é o fabricante de implementos agrícolas. O que é esse segmento? Ele atua nos diversos mercados, né, traz e testa as novas tecnologias, mas ele atende também não só o setor agrícola, ele atende o setor industrial. O segmento de implemento é formado por cerca de 600 fabricantes e a grande maioria desse desenvolvimento depende da agricultura que tinha à disposição e um número elevado de mão de obras, com baixa qualificação técnica. A aplicação da automoção no 3 métodos de irrigação. No método de irrigação superficial, a distribuição de água se dá por gravidade, através da superfície do solo, que nem mostra essa imagem. Eles fazem sulcos, né, para a água escorrer ali e poder pegar toda a sua área. As principais vantagens do método de superfície são: ele tem menor custos, fixos e operacionais, requer equipamentos simples, não sofre nenhum efeito com o vento e não interfere nos tratos culturais da cultura. Bom, as suas limitações. Ela tem a dependência de condições topográficas, né? Requer sistematização do terreno. O manejo da irrigação é mais complexo, requer frequência, reavaliações do campo para assegurar o bom desempenho. Então, ela necessita que se faça mais de uma avaliação no campo para poder assegurar o desempenho bom desse manejo, dessa irrigação. Irrigação por aspersão. No método de aspersão, eles são jatos de águas lançados ao ar que caem sobre a cultura de forma de chuva. Né? As suas principais vantagens no sistema de irrigação de aspersão são a facilidade na adaptação de diversas condições de solo, na topografia também, pode ser transportado para outras áreas, apresenta potencialmente maior eficiência na distribuição de água, então quer dizer que
essa forma de irrigação, ela abrange toda a área na água, né? Toda a planta, todo pé de planta, ele vai chegar até a água, até ele, né? E as suas limitações é que ela tem um custo de instalação um pouquinho alto, né? E operação um pouquinho mais elevados, né? Também pode favorecer o aparecimento de doenças e de pragas, né? Em algumas culturas. E pode também interferir no trato fitossanitário da cultura. O pivô central. O que é um pivô central? Ele é um sistema de irrigação na qual tem uma linha lateral suspensa em torres, né? Que dá sustentação e são dotadas por rodas e motores, que giram em torno de um ponto central, um ponto fixo, né? Isso é chamado de pivô. Ele, além de eu fornecer água para nossa cultura, ele fornece energia elétrica. Os pivôs podem ser empregados para irrigação em área em até 117 hectares, né? O ideal, né, para esse sistema é que uma área não ultrapasse 50 a 70 hectares. Embora o custo por unidade de área também tende a reduzir à medida em que aumenta a área. São sistemas que permitem um alto grau de automação, então é um sistema aí que ele consegue ter uma tecnologia bastante avançada, né? Que tudo por sensores, tudo por computação, com computadores, você consegue fazer o manuseio total desse sistema. Aí temos a irrigação localizada, que ela é uma irrigação localizada de água, em geral é aplicada por uma fração, né, do sistema radicular da planta, empregada sem emissor de pontuais. O que seria? É um sistema que a água ela fica direto na raiz, ela vai direto na raiz da planta. Bom, o custo inicial é bastante alto, né? Tanto mais alto quanto menor for o espaçamento entre linhas. Quanto menor é a linha, mais vai se utilizar esse sistema, então vai ser um pouquinho mais caro. Os principais sistemas de irrigação localizada são os gotejamentos, que eu tenho aqui na figura à direita, e a microdispersão que eu tenho aqui na figura esquerda aqui. Elas são totalmente diferentes. Uma ela vem direto da raiz de baixo para cima da planta, e a microdispersão ela pega um total, né? E ela vem de cima para baixo até chegar na raiz da planta. Bom, eu tenho alguns benefícios da automação, que ela aumenta a produtividade, ela é bastante eficácia, né, no campo, ela reduz os erros no campo, diminui os riscos, aumenta a qualidade, melhor controle de fase da produção, então você tem um controle bastante necessário, né? A gente tem um controle necessário, então ela melhora isso para você. E sem contar que ela é uma inovação, né? Uma coisa que você faz tudo pelo um aplicativo, tudo pelo um celular, um notebook. Então, ele é bastante útil. Mas, porém, eles têm seus malefícios, né? Para ter essa automação aí, ela tem um custo bastante alto na implantação do sistema. A adequação do maquinário na propriedade, a gente tem que saber se aquele produtor, né, se naquele campo, naquela região, tem esse maquinário que seja adequado para esse sistema, né? E também a falta de profissionais, porque nem sempre a gente tem um profissional qualificado
para mexer com esse tipo de automação, né, com esse tipo de tecnologia. Então, a gente precisa ter um profissional qualificado para poder fazer o uso certo, né, desse benefício. Bom, esse foi meu trabalho. As referências foram tiradas todas desses artigos, e tenham todos uma boa noite.